Narrativas Compartilhadas tem o prazer de dar continuidade à nossa conversa aqui com a Fernanda Maia, que agora vai falar um pouco mais sobre a professora Zilá, né? E o Fábio Luz. Dona Zilá era uma professora muito especial, que trabalhava com iniciação musical com crianças. Muitos e muitos anos mais tarde, quando eu dei aula no Colégio Dom Aguirre, e minha mãe, que era diretora na época, quis montar um coral lá, que ela achava que as crianças precisavam cantar. Eu acho que eu tive uma oportunidade de devolver um pouco o que eu aprendi com Dona Zilá, né? Essas experiências do coral na infância, de cantar na infância, de ouvir música, de aprender música na infância, que Dona Zilá fazia tão bem lá no Estadão, e com tanta dedicação e com firmeza, mas com muito afeto, né? Elas ficam para o resto da vida. Né? Elas ficam para o resto da vida e elas têm um lugar muito especial na história que a gente conta sobre a gente mesmo, né? E eu tive essa oportunidade também de receber esse feedback dos alunos do meu coral, né? Então até hoje eu recebo via redes sociais, assim, eles estão grandes, né? São pais já, eram crianças na época, falam: eu lembro tanto do coral, eu gostava tanto, foi tão especial para mim, foi tão incrível aquela época. Então eu acho que de certa maneira, eu espero que eu não esteja sendo arrogante, mas eu me senti muito honrada de poder mimetizar um pouco, de continuar um pouco esse trabalho da Dona Zilá num outro lugar, num outro contexto, mas muito inspirada pelo trabalho da Dona Zilá Benevenuto, né? E o Fábio foi uma das pessoas mais importantes na minha formação como ser humano, como tudo. O Fábio foi uma pessoa que me ensinou a ter prontidão, né? Porque o Fábio ele nos desafiava o tempo todo, né? Então ele chegava com uma partitura e falava: essa partitura. Falava: tá, para estudar sim, tem concerto mês que vem. Então tinha que ficar pronto. E eu acho que isso foi uma coisa muito importante na minha formação. Muito importante, porque as pessoas acham que ser artista é uma coisa muito idílica, aquela coisa que você está na sua casa, na rede que eu tenho na minha casa, e aí sai uma música, e aí eu posso compor aí sai um texto, e não é assim, né? Os prazos estão correndo atrás da gente o tempo inteiro. Você tem que criar uma música para amanhã, a música tem que ficar boa. Amanhã você tem que levar para o ensaio, porque se você não levar para o ensaio, não vai dar para montar a cena, não dá para montar a cena, não dá para fazer o arranjo, não vai dar para estrear, você tem cronogramas. Então, essa questão de lidar com prazos e obrigação e ter que criar com hora marcada é muito mais a rotina do artista do que essa coisa de a inspiração tem que vir. Não tem. A transpiração tem que trazer a inspiração, né? E o Fábio fazia muito isso com a gente. Ele colocava pra gente muitas metas a serem cumpridas. Então, ele ia fazer recital, ele marcava os recitais. Olha, daqui a um mês tem recital, você vai tocar isso, se vire. Né? E isso foi muito importante. Isso me ensinou a ter prontidão, isso me ensinou a ter responsabilidade, isso me ensinou a entender o que é trabalhar profissionalmente com arte, né? Porque às vezes não é porque você tem um talento que você tem vocação, são coisas diferentes, né? Às vezes você tem um talento para a arte, você se expressa, a arte é um meio de expressão para você, mas é preciso ter vocação. E a vocação é quando a parte desagradável de fazer aquela atividade, porque qualquer atividade tem, não suplanta a sua necessidade de fazer aquilo. A sua necessidade de fazer é maior do que o desprazer o desconforto de alguma coisa diária, enfim.
do que a parte desagradável daquela atividade, né? Então o Fábio foi muito importante. Eu estudei com ele dos 12 aos 17 anos. Então também uma fase muito importante de adolescência, né? Uma outra coisa que eu acho importantíssima é que e que não existe mais também, né? O Fábio organizava os recitais dos alunos e apresentações no Getúlio Vargas, que tinha aquele maravilhoso piano Steinway, e que era a única sala da cidade, né? Era a melhor sala da cidade, que tinha um piano incrível e tal, que hoje está no Teatro Municipal, e a gente ia lá. E eu achava uma coisa impressionante ter um teatro dentro de uma escola pública, né? Existem hoje escolas, em São Paulo principalmente, que tem teatros, né? Então tem do Oswald de Andrade Caravela, são teatros incríveis, né? Mas naquela época ter um teatro dentro de uma escola pública, e um teatro que tinha uma vida útil, um teatro que era realmente ocupado, havia uma orquestra, né, no Getúlio Vargas, que fazia concertos. Essa orquestra se transformou na Orquestra Sinfônica de Sorocaba. Havia os festivais de teatro que você organizava lá no Getúlio. Então esse espaço de uma escola pública era um espaço utilizado, frequentado, as coisas circulavam por aí. A ocupação desse espaço era uma coisa muito importante. E hoje a gente vê tantos equipamentos públicos que não são usados, né? Equipamentos públicos incríveis que às vezes você não pode usar, né? Você não pode entrar porque vão ser depredados. É engraçado que ninguém depredava, né? Ninguém depredava, todo mundo cuidava muito bem daquele espaço, né? Muito bem daquele espaço. Hoje parece que tem um fechamento, uma coisa de não, as pessoas vão estragar, é para estragar. Não, as pessoas vão usar. Usar, evidentemente, implica num desgaste, né? Mas não depredação. E as pessoas usavam muito isso. A gente tocava quase todo mês, a gente fazia recitais no Getúlio Vargas, e aí era um outro tipo de treinamento mesmo, a gente dominar o nervosismo para tocar, né? Tinha um público, havia um consumo dentro de Sorocaba dos seus artistas locais, né? Eu não sei como é que está isso agora, eu estou há muito tempo morando fora, não sei exatamente, mas ao que me parece, a cidade hoje em dia consome menos dos seus artistas locais, né? Eu tenho que contar também a primeira vez que eu assisti uma peça de teatro, porque isso faz parte da minha trajetória, que foi no Teatro Fantoche, na Capitão Grandino, lá em Sorocaba, que pertencia, entre várias pessoas, ao Roberto Gil, inclusive, né? E você lembra o nome da peça? Lembro. Cena da peça. Ótimo. Eu lembro da peça. Você vai contar um pouquinho dessa experiência da primeira peça teatral. Tá certo. Então, até já.